A Bíblia, a palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que é reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém. Eu quero pensar um pouco com vocês sobre o tema investindo nas futuras gerações. A Bíblia nos informa que Ezequias começou a reinar com 25 anos. Que ele reinou 29 anos e morreu. Portanto, ele viveu 54 anos. Diz a Bíblia que ele era filho de Acás, um homem perverso, um homem mau, um homem truculento, um homem sanguinário, um homem idólatra, um homem que se prostrou diante dos ídolos, um homem que queimou seu próprio filho a ídolos pagãos, um homem que infestou Jerusalém de imagens de esculturas, que poluiu a casa de Deus de coisas abomináveis, que fechou a casa de Deus para que as pessoas não entrassem lá para adorar o Deus vivo. Que curiosamente, Ezequias é filho deste homem perverso, mas Ezequias escolheu ser diferente. Ezequias foi um homem piedoso. Aliás, a Bíblia diz que antes dele ninguém foi semelhante a ele, e depois dele ninguém foi igual a ele. Ele era príncipe do povo de Deus. Diz a Escritura que Ezequias começa a reinar, e ele limpa a casa de Deus, ele abre a casa de Deus, ele destrói os ídolos e os postes ídolos que seu pai havia levantado por todo o território de Judá. Ele promove uma grande reforma religiosa no seu reino. Ele experimenta um poderoso reavivamento espiritual. Deus abençoou a vida dele, Deus abençoou a casa dele, Deus abençoou o reino dele, e ele acumulou riquezas e mais riquezas, ouro e mais ouro, pedras preciosas e mais pedras preciosas, e ele tornou-se um homem rico, opulento, e o seu reino tornou-se grande. 14 anos depois que ele assumiu o governo,
Ele está agora com 39 anos. Vocês vão de concordar comigo que um homem com 39 anos de idade, ele está no auge do seu vigor físico, no auge do seu vigor intelectual, no auge dos seus sonhos, na plenitude da sua vida. E é nesse momento, com 39 anos de idade, no auge do seu governo, que ele fica doente e adoece para morrer. E Deus manda lá no palácio o profeta Isaías, com a mensagem urgente, categórica: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus não lhe deu um conselho para ele pensar e depois o cenário mudar. Deus lhe deu um veredito, Deus lhe deu uma sentença: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não está preparado para morrer quem ainda não colocou sua casa em ordem. Não basta você e eu andarmos com Deus, nossa casa também precisa andar com Deus. Deus não está interessado em que apenas você conheça Deus. Deus requer que você e sua casa andem com Deus. Diz a Bíblia que o profeta Isaías dá essa mensagem e vai embora. E só apenas sobra para o rei Ezequias uma parede. E para a parede ele se voltou. E ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e derrama sua alma na presença de Deus. Ele lembra para Deus como ele havia andado, como ele havia feito a obra de Deus, com fidelidade, com integridade de coração. E Deus responde à sua oração, e responde rápido. O profeta Isaías não tinha saído do centro da cidade ainda, quando o próprio Deus diz para ele: volta lá em Ezequias, diz para ele que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu o curarei, que eu lhe darei mais 15 anos, que eu livrarei Jerusalém e Judá da invasão iminente do poderoso império assírio, por amor de mim mesmo, por amor de Davi meu servo. E diz a escritura que então Isaías volta ao rei Ezequias, comunica a ele este milagre da providência divina. E o rei pergunta para o profeta: mas que sinal Deus vai me dar de que vai me curar, e que no terceiro dia eu subirei à casa de Deus? E o profeta pergunta para ele: o que é que você quer? Que a sombra do relógio de Acaz adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? E o rei pensou: bom, andar para frente é o normal de todo relógio, mas dar marcha ré não é natural para um relógio. Ele pensou: já que Deus vai fazer um milagre, eu quero um milagre maior, que retroceda 10 graus. E diz a Bíblia que o profeta Isaías ora ao Senhor, e Deus interfere na estrutura do universo, Deus interfere no movimento da terra, Deus mexe com o mecanismo do próprio universo para atender a oração do rei Ezequias. Deus dá para ele mais 15 anos. A grande pergunta: o que é que o rei Ezequias fez com esse milagre de Deus? Qual foi a reação do rei a esse milagre? Que atitude ele teve diante desse milagre? O que é que ele tomou de iniciativa diante da ordem expressa de Deus? Põe em ordem a tua casa. Eu preciso que você me acompanhe, por favor. Depois voltaremos a esse texto, lá para 2 Crônicas, capítulo 32. Porque 2 Crônicas 32 é o texto paralelo desse, mas há uma informação lá que não tem aqui em Reis. 2 Crônicas 32, 24 e 25. Notem isso. Está escrito assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos,
pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Notem isso, irmãos. Deus deu uma ordem para ele: põe em ordem a tua casa. Ele ora, clama, e Deus ouve a sua oração. Deus o cura, Deus reverte o quadro. Mas na verdade, Ezequias não cumpriu esta ordem que Deus lhe deu. Ao contrário, diz a Bíblia que ao ser curado por Deus, em vez de se humilhar na presença de Deus e obedecer a Deus, o coração dele se exaltou. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Receber um milagre de Deus é um grande privilégio. Mas receber um milagre de Deus é também uma imensa responsabilidade. A grande pergunta é: como assim o coração dele se exaltou? Agora volta comigo, por favor. Volta comigo, por favor, lá para o texto de 2 Reis, capítulo 20. Por gentileza, volte lá comigo. Versículo 12, está escrito assim, 20:12. Nesse tempo, logo depois da cura de Ezequias, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Vamos entender o que está acontecendo. O milagre da cura do rei foi tão grande, tão notório, que essa notícia transcendeu o território de Judá. Essa notícia transbordou para além das fronteiras de Judá. Essa notícia chegou à Babilônia, longínqua a Babilônia. E quando o rei da Babilônia escutou que lá em Jerusalém um rei tinha sido curado de uma doença mortal, ele se alegrou com isso. E ele fez uma carta. E ele enviou presentes. E ele mandou uma comitiva a Jerusalém para saber melhor os detalhes dessa cura, para se alegrar com o rei Ezequias por essa cura. Foi uma comitiva diplomática. Quando a comitiva chegou, sabe o que ele fez? Ele começou a mostrar quão grande ele era, quão poderoso ele era, quão rico ele era, quão famoso ele era, quão cheio de riquezas ele era. E ele começa a mostrar suas façanhas, suas riquezas, suas glórias, seus triunfos, suas pedras, seu ouro, suas armas. Ele se engrandeceu. Em vez de ele ter aproveitado a oportunidade para contar para aquela comitiva da Babilônia quão grande era o seu Deus, ele mostrou para a comitiva da Babilônia quão grande ele era. A Bíblia diz que ele não correspondeu ao que Deus fez na sua vida, porque ele se exaltou. E agora você vai notar o que está acontecendo. Confira comigo, por favor, como é que como é que o profeta Isaías interpreta esse fato. Verso 14, olha aí. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens da Babilônia disseram? Que de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Verso 15, perguntou o profeta: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Olha o que o profeta Isaías vai dizer para ele, versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Verso 17: eis que virão dias em que tudo quanto lhe houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Você se orgulhou do que você tem, do ouro, da prata, das pedras preciosas, dos tesouros. Você se envaideceu por isso.
Você se engrandeceu por isso, você não se humilhou diante de mim, pois então preste atenção, Ezequias, vai chegar um dia que essa mesma Babilônia tornar-se-á um poderoso império, e essa mesma Babilônia virá sobre Jerusalém e saqueará seu palácio, saqueará sua riqueza, saqueará seus tesouros, seu ouro, sua prata, suas pedras preciosas, tudo o que você juntou, o que os seus pais ajuntaram, o que será juntado depois de você, e tudo isso vai ser levado embora, pilhado, roubado e saqueado. Mas não foi só isso. Olha comigo o verso 18. Mais trágico está aqui. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que está dizendo aqui? Pois bem, Ezequias, seus filhos, os filhos que você gerar, quando a Babilônia vier, vão se tornar escravos, vão ser levados embora como escravos. E mais, Ezequias, eles vão se tornar eunucos. Sabe o que significa isso? Eles vão ser castrados, eles não vão poder gerar filhos, a sua descendência, Ezequias, vai acabar. Irmãos, querem tragédia maior que essa? Bens pilhados, filhos escravos, filhos que não poderão gerar mais. Mas sabe o que me choca? Qual foi a reação de Ezequias diante dessa tragédia? Confira o verso 19 comigo. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Aí você fica olhando, chocado, perplexo, escandalizado, e pergunta assim: boa essa palavra? Você está louco? Você perdeu o juízo? Você endoidou? Deus está falando que vai saquear tudo que vocês ajuntaram. Deus está falando que os filhos vão ser escravos. Deus está falando que os filhos vão ser castrados. Deus está falando que não vai ter mais geração. E você diz que boa essa palavra. Você ficou louco? Mas por que ele disse isso? Olha a resposta dele no verso 19 ainda. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Me desculpa da expressão. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou estar vivo para ver. Que se dane as próximas gerações. Não estou nem aí com as futuras gerações. O que me importa para mim é eu estar bem nos meus dias, eu ter paz nos meus dias. Mas se as futuras gerações vão se arrebentar, se as futuras gerações vão ser escravas, se as futuras gerações vão ser castradas, se as futuras gerações vão perecer numa amarga escravidão, eu não estou nem aí, eu vou morrer em paz nos meus dias. Sabe o que esse homem está dizendo para nós? Eu não me preocupo com as futuras gerações. Você quer tragédia maior que essa? Qual foi a ordem que Deus havia dado para ele? Uma única ordem: põe em ordem a tua casa. Sabe qual foi a única coisa que ele não fez? Pôr em ordem a sua casa. Como é que você sabe disso? Continuando a leitura. Veja você no capítulo 20, verso 21, que descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos continuar a leitura no capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Quantos anos Deus tinha dado para ele a mais? Quantos anos? 15 anos. Seu filho Manassés começou a reinar com quantos anos? 12 anos. Qual a conclusão que você chega? Você chega à conclusão que o menino nasceu 3 anos depois que ele tinha sido curado. Agora preste atenção nisso. Se a única ordem que Deus havia dado para ele era essa: ponha em ordem a tua casa. Ao nascer esse menino herdeiro do trono, sabe o que ele deveria ter feito?
Meu Deus, eu vou investir nesse menino, eu vou orar por esse menino, eu vou discipular esse menino, eu vou inculcar na cabeça desse menino a tua palavra, eu vou criar esse menino de tal maneira que esse menino conheça o Deus que eu conheço. Eu quero que o meu filho ande nas mesmas pegadas. Eu quero que o meu filho te ame. Eu quero que o meu filho te tema. Eu quero que o meu filho te sirva. Ele vai ser o meu herdeiro. Ele vai ser meu sucessor. E eu quero que Judá prossiga neste mesmo caminho de andar com Deus, de temer a Deus, de servir a Deus. Ele conviveu com seu filho os tempos mais importantes na formação de um ser humano, do nascimento aos 12 anos de idade. No dia que Ezequias morreu, Manassés com 12 anos começa a reinar e foi o pior rei da história de Judá. Eu diria para vocês que Manassés foi o homem mais endemoniado da história. Foi um carrasco, foi um assassino, foi um idólatra, foi um feiticeiro, foi um agoureiro, que destruiu tudo de bom que o seu pai tinha feito, que voltou a poluir Judá com as imagens de esculturas, que se prostrou diante dos deuses, muitos dos deuses pagãos, que queimou seu próprio filho aos deuses pagãos. Se não, vejamos, confira aí comigo, capítulo 21, versículo 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Versículo 3, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez postes como o que fizera Acabe, rei de Israel, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Note mais, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor. Vejam vocês, que esse homem, no verso 6, nos informa de forma contundente, e queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Agora leia lá no versículo 16, além disso Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um outro extremo, afora o seu pecado, que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Sabe qual a conclusão você chega? Parece que esse menino tinha birra do pai. Birra do pai. Se o meu pai destruiu os postes ídolos, eu vou levantar. Se o meu pai limpou a casa de Deus, eu vou poluir. Se o meu pai acabou com a idolatria, eu vou restabelecer a idolatria. Se o meu pai adorou a único Deus vivo, pois eu vou adorar todos os deuses pagãos que eu conheço. Se o meu pai foi um homem de paz, eu vou derramar sangue. Sabem por que, irmãos, que esse menino é assim? Porque o seu pai não cumpriu a ordem de Deus. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Sabe o que é triste? O que é dramático? Que aquele dia que o profeta Isaías profetizou, que a Babilônia voltaria e saquearia os bens, levaria os filhos embora para serem escravos, esse dia chegou. Esse dia chegou. Mais de 100 anos depois, mas chegou. Ezequias estava dizendo que não se importava, se dane as próximas gerações. Esse dia chegou. E você conhece essa história. Como a Babilônia cercou Jerusalém 3 vezes. Da última vez, no ano 586, cercou de tal maneira que não entrava nem saía nada. Não tinha pão, não tinha provisão. E diz a Bíblia que as mães comiam seus próprios filhos mortos antes de sepultá-los. Diz a Bíblia que os caldeus, os babilônios, pisavam as crianças como lama nas ruas, forçavam as jovens, matavam os velhos. Diz a Escritura que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome dentro dos muros de Jerusalém.
que a Babilônia arrasou o templo, que arrasou a cidade, que queimou tudo, que quebrou tudo, que devastou tudo, que deixou uma cidade arrasada, e levou embora as pessoas para a escravidão. E nesta hora do massacre, nesta hora do cerco, nesta hora da tragédia, diz a Bíblia que o profeta Jeremias faz um registro, que estava lá presenciando os fatos. Confira comigo, por favor, profeta Jeremias capítulo 15. Eu peço que você preste bem atenção nesse texto. Está escrito assim, Jeremias 15. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, os maiores intercessores de Israel, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para os arrastarem, com aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Agora, por favor, preste atenção no versículo 14, no versículo 4. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de quem? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Qual a conclusão que você chega? Que a amarga escravidão, o amargo cativeiro da Babilônia foi gestado dentro da casa do rei Ezequias. Sabem por quê? Porque Deus deu uma ordem para ele, põe em ordem a tua casa. E ele não obedeceu a esta ordem. Ele não se comprometeu com as futuras gerações. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não basta você e eu vivermos bem. Nossa casa precisa andar com Deus. Nós precisamos estar comprometidos com as futuras gerações, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, com a 3ª geração, com a 4ª geração, com a 10ª geração. Você precisa orar por aqueles que você nunca vai ver, pelos filhos dos seus filhos, pelos filhos dos seus netos, pelos filhos dos seus bisnetos. Você precisa orar por eles, para que a sua descendência ame a Deus, para que a sua descendência conheça a Deus, para que a sua descendência tema a Deus, para que a sua descendência seja bem-aventurada na terra. Não basta você viver bem, é preciso que a sua casa viva bem. Você não está preparado para morrer se a sua casa ainda não está em ordem. Diz alguns estudiosos que Davi salvou o mundo e perdeu a sua família. Diz alguns estudiosos que Noé perdeu o mundo, mas salvou sua família. Quem sabe o projeto de Deus é que nós sejamos instrumentos para salvar o mundo através da nossa família. Irmãos queridos, cada pessoa na Escritura tem um propósito. Por exemplo, qual foi o grande propósito de Deus na vida de Moisés? Foi libertar o povo da escravidão do Egito. Qual foi o grande propósito na vida de Josué? Foi introduzir o povo de Deus na terra prometida. Qual foi o grande propósito de Davi? Unificar o reino de Israel. Qual foi o grande propósito na vida de Salomão? Construir o templo de Jerusalém. Qual foi o grande propósito na vida de Neemias? Restaurar a cidade de Jerusalém. Qual foi o grande propósito na vida de João Batista? Preparar o caminho do Senhor para que ele se manifestasse. Qual foi o grande propósito na vida de Pedro? Abrir a porta do evangelho para os judeus e para os gentios. Qual foi o grande propósito de Deus na vida de Paulo? Levar o evangelho a todos os rincões da terra, aos gentios, aos que moravam nos mais longínquos territórios da época. Agora a pergunta é: qual foi o grande propósito de Deus na vida de Abraão, o pai da fé? Já parou para pensar nisso? A Bíblia responde essa pergunta. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Gênesis, capítulo 18. Gênesis capítulo 18.
Está escrito lá, versículo 18 e 19, o seguinte: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Para que Deus chamou Abraão? Para quê? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Preste atenção nisso. O pai dos crentes, você e eu somos filhos de Abraão. Deus escolheu Abraão com esse propósito, para que ele ordene a sua casa e aos seus filhos e aos filhos depois deles, às futuras gerações, a porem em Deus a sua confiança. Agora preste atenção nisso. Que idade tinha Abraão quando o filho da promessa, Isaque, nasceu? Que idade ele tinha? 100 anos. 100 anos. Seu filho Isaque casou-se com quantos anos? 40 anos. Então quantos anos tem Abraão? 140. A mulher do Isaque, a Rebeca, era estéril. Quantos anos Isaque orou por ela, para ela ser curada? Quantos anos? 20 anos. Portanto, quando Esaú e Jacó nasceram, que idade tinha Isaque? 60 anos. Que idade tem Abraão? 160 anos. Com que idade Abraão morreu? 175 anos. Que idade tem seus netos? 15 anos. Então não estou entendendo. Se Deus chamou este homem com um propósito, ordenar a sua casa, a pôr a sua confiança em Deus, como é que você entende isso? Ele só conviveu com os netos dele 15 anos. Como é que o projeto maior de Deus na vida desse homem era que ele colocasse a sua casa em ordem? A resposta está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Olha comigo lá. Hebreus 11, 13. Está escrito assim: todos estes, falando dos patriarcas, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sabe o que está acontecendo aqui? Abraão recebeu um projeto de Deus na vida dele. Você vai botar a sua casa em ordem, você vai ordenar a sua casa depois de você para andar com Deus. E ele olhou para você. Ele olhou para você, ele olhou para você, ele olhou para você, ele olhou para mim, ele olhou para as futuras gerações, e ele saudou essas promessas, como de longe, meu Deus, eu quero que meus filhos andem contigo, eu quero que os meus netos andem contigo, eu quero que os filhos dos meus netos andem contigo, eu quero que a terceira geração ande contigo, eu quero que a quarta geração ande contigo, eu quero que a 10ª geração ande contigo, eu quero que aqueles que nascerem e que crerem no Senhor andem contigo, eu quero que a minha descendência ande contigo, eu me comprometo, meu Deus, com as futuras gerações, para que elas andem contigo. Oh, amados irmãos, chegou o tempo da igreja parar para pensar nisso, que não basta nós darmos aos nossos filhos uma boa educação, que não basta nós darmos aos nossos filhos uma boa referência, que não basta nós darmos aos nossos filhos uma boa roupa, que não basta dar aos nossos filhos o conforto da vida contemporânea. A maior necessidade nossa é pôr a nossa casa em ordem, ensinar os nossos filhos a conhecerem a Deus. Põe em ordem a tua casa. Eu fico olhando algumas vidas na Bíblia, e é um homem que me impressiona muito. Esse homem foi um homem íntegro, desde a sua infância. Eu queria que você conferisse isso comigo, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Samuel, que foi o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz de Israel,
ele está fazendo uma prestação de contas para a nação. Ele tinha um cargo político, ele era um juiz. Ele tinha um cargo religioso. Ele era um sacerdote e um profeta. E ele está encerrando a sua vida, ele está se aposentando. Ele está saindo de frente, da linha de frente. E ele está prestando um relatório. E eu chamo a sua atenção, como é que ele presta esse relatório? Confira aí, 1 Samuel 12, versículo 2. Ele diz assim no verso 2: eu já envelheci, estou cheio de cães, de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ou seja, a minha vida foi íntegra, do começo ao fim. Não tinha nada de escondido na minha vida, nada debaixo do tapete, não tem caixa 2 moral. A minha vida foi íntegra. Olha o verso 3. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno? Para encobrir com ele os meus olhos, e vou-os restituirei. Eu fico pensando se os políticos de Brasília podiam fazer uma prestação de contas assim diante do povo. Se vocês provarem que eu roubei um jumento, que eu roubei um boi, que eu roubei um bezerro, que eu aceitei propina, que eu vendi minha consciência, eu vou restituir para vocês. Diz a Escritura no verso de número 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Versículo 5, e eles disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tens achado em minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Sabe o que significa isso? Mãos limpas. E aí você diz assim: pois é desse jeito que eu quero encerrar minha vida. Vida íntegra. É assim que eu quero descer a sepultura, sem mácula, sem mancha, com integridade, com irrepreensibilidade, com vida próba. Entretanto, porém, todavia, mas tem um senão na vida desse homem. Tem um senão na vida desse homem. Volta aí o capítulo 8 comigo. Agora não é ele prestando um relatório para o povo, não. Agora é o povo indo falar com ele, através da sua liderança. Preste atenção nisso. Capítulo 8, versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Ponto. Acharam estranho? Acharam estranho aqui? O que está de errado aqui? Os juízes eram chamados por Deus e não constituídos por homens. Vocês estão sentindo cheiro de nepotismo aqui? Samuel, um homem de Deus, passa esse ofício que só Deus pode dar, ele mesmo para os seus filhos. Qual o resultado vai ter? Confira aí comigo, versículo 2, versículo 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Irmãos, que coisa impressionante. Qual era o ponto forte do testemunho de Samuel? Integridade moral. Não recebeu suborno, não recebeu propina, não roubou de ninguém, não tomou nada de ninguém, lidou com muito dinheiro, porque ele era o juiz daquela terra, e muita grana passou pela mão dele, ele não ficou com um centavo que não era dele. E eu imagino os meninos crescendo, vendo tanto dinheiro, vendo tanta riqueza, passando pela mão do pai, e eles não usufruindo nada daquilo que não era deles, e eles devem ter pensado: no dia que nós tomarmos a posição do nosso pai, com a gente vai ser diferente. Nós vamos ficar com um pouco para nós vamos usufruir um pouco desse negócio, conosco vai ser diferente. E os filhos foram exatamente o contrário do pai. O pai não subornou, eles subornaram. O pai não recebeu propina, eles receberam. O pai não aceitou negócios escusos, eles aceitaram. O pai não recebia suborno, eles receberam. Agora veja mais, versículo de número 4. Então os anciãos todos de Israel, veja que não foi uma comitiva não, foram todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá.
E lhe disseram, verso 5, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Os líderes chegam para Samuel e dizem assim, Samuel, desculpa da expressão, mas eles falaram mais ou menos o seguinte, você está com o pé na cova, meu filho. Você está com o pé na cova. Se você vivesse mais 50 anos entre nós, nós fechávamos com você. Você é um homem íntegro. O problema é que seus filhos são diferentes de você, Samuel. Com seus filhos nós não fechamos, não. Não tem acordo com seus filhos, não. Então, Samuel, faça um favor. Antes de você morrer, constitui-nos um rei. Porque sob a liderança dos seus filhos nós não queremos ficar. Agora preste atenção nisso. Se o cativeiro da Babilônia foi gestado dentro da casa do rei Ezequias, a monarquia em Israel, desprezando o governo de Deus, foi gestado dentro da casa de Samuel. Sabem por quê? Porque Samuel andou com Deus, mas ele não pôs a sua casa em ordem. Põe em ordem a tua casa. Irmãos, esse assunto tem me afligido profundamente. Sabem por quê? A conclusão que eu chego é que os nossos avós parece que foram mais crentes do que os nossos pais. Sabe a conclusão que eu chego? Parece que os nossos pais estão sendo mais crentes do que nós. Sabe qual a conclusão que eu chego? É que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos podem herdar uma igreja apática, sem compromisso. Basta 3 gerações, irmãos, para uma igreja perder sua família. A Bíblia diz que aquela geração que nasceu lá no Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia que não conhecia mais a Deus. Sabem por quê? Porque estas gerações não colocaram a sua casa em ordem. O ano passado eu fui fazer uma viagem para Israel e para a Europa. Meu coração doeu mais uma vez ao ver essa cena. Passamos pela Holanda. Holanda é um país protestante. Até o ano de 1960, a Holanda era um país com muitos templos, grandes templos, e templos cheios de gente para adorar a Deus. Pois desde 1960 para cá, os templos estão lá, mas estão vazios. As pessoas não frequentam mais a igreja. Você entra dentro de um templo para tirar uma fotografia. Você entra dentro de um templo para assistir uma palestra sobre política, sobre arte. Mas as pessoas não entram mais lá para adorar a Deus. A nova geração já não conhece mais a Deus. Sabem por quê? Porque num dado momento, os pais não conseguiram passar o bastão do evangelho para os seus filhos. Saímos dali, irmãos, da Holanda e fomos para a Escócia. Vocês aqui do auditório que são presbiterianos devem saber disso. A Escócia é o berço do presbiterianismo. O pai do presbiterianismo era escocês, John Knox. Fomos para a praça principal da capital, Edimburgo, onde está uma imensa fortaleza. O templo principal da praça, sabe o que tem dentro do templo, irmãos? Templo bonito, uma torre linda. Lá dentro não tem bancos. Lá dentro não tem púlpito. Lá dentro não tem crentes. Lá dentro tem mesas. Lá dentro é um bar para se beber. No templo principal da praça principal da cidade. Sabem por quê, meus irmãos? Porque os pais, numa corrida de revezamento, fracassaram em legar o evangelho para os seus filhos. Eles não colocaram a sua coisa em ordem. De lá nós fomos para a Inglaterra.
A grande Inglaterra dos reavivamentos. De John Wesley. De George Whitefield. Dos vários derramamentos do Espírito. Preste atenção nisso, irmãos. Na Inglaterra hoje, menos de 4% dos crentes frequentam uma igreja hoje. Menos de 4%. Os templos cristãos evangélicos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em bares, em mesquitas muçulmanas. Um pastor que me recebeu com lágrimas nos olhos me disse assim: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, a Inglaterra não é mais o país de William Carey, a Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce, a Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, a Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones, a Inglaterra não é mais o país de John Stott, a Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão se transformando em mesquitas e em boates. Sabem por quê, irmãos? Porque os pais não colocaram a sua casa em ordem. E as futuras gerações estão se perdendo. O ano passado eu estava pregando numa conferência em Nova York. E depois daquela conferência, um pastor da Assembleia de Deus me convidou para pregar, e eu caminhava com ele para pregar na sua comunidade, e no bairro por onde ele passava comigo, num percurso de apenas 20 minutos de carro, ele me mostrou 11 templos fechados, naquele ano, porque não tinha mais gente para frequentar. Amados irmãos, nós estamos numa maratona de revezamento. Se nós fracassarmos em passar o bastão do Evangelho para os nossos filhos, as futuras gerações vão perecer. Eu conheço no Brasil pais, crentes, que vão pegar seus filhos na boate 3 horas da manhã, porque já acham isso normal. Eu conheço igrejas que já não tem mais escola bíblica dominical, querem um culto só no domingo, 5 horas da tarde, para aproveitarem melhor o dia e melhor a noite, porque para Deus a sobra vale. Nós estamos vivendo uma geração, meus irmãos, onde o mundo está invadindo a igreja, o secularismo está invadindo a igreja, onde você percebe que o índice de divórcio dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja, o índice de rapaz e moça que vai para a cama no namoro com o namorado é quase o mesmo de fora da igreja, o índice de pessoas que mentem, que são desonestos nos seus negócios é quase o mesmo dentro da igreja que fora da igreja, e a juventude está vendo isso. E a ordem de Deus para você e para mim é esta: ponha em ordem a tua casa. Ponha em ordem a tua casa. Porque você e eu não estamos preparados para viver se a nossa casa não estiver em ordem. Você e eu não estaremos preparados para morrer se a nossa casa não estiver em ordem. Eu quero concluir deixando alguns textos da Bíblia com você. E eu queria que você lesse comigo Salmo 78. Quero ler só 2 textos. Salmo 78. Preste atenção aí. Versículo 3. Está escrito assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem aqui teve o privilégio de nascer num lar crente? Os pais já eram crentes quando nasceu. Glória a Deus, amém. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Se você escutou isso, olha o versículo 4. Privilégio transforma-se em promessa. Não encobriremos a seus filhos.
Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Olha o plano, olha o propósito, versículo 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez, os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Queridos avós, orem pelos seus netos que ainda não foram gerados. Queridos pais, orem pelas suas futuras gerações, para que quando elas nascerem, elas possam ser criadas no Evangelho de Cristo, e essas gerações que hão de vir, possam pôr em Deus a sua confiança. O último texto que eu quero ler, está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Irmãos, Pedro está fazendo uma prestação de contas, finalzinho da vida, na antessala do seu martírio. E eu acho isso maravilhoso o que ele diz aqui. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco, que nela confirmados. Em outras palavras, não espere do seu pastor todo domingo alguma coisa nova, não. Espera não. Você esperar demais dele. Seu pastor vai subir no púlpito domingo após domingo para lembrar você o que você já sabe. A mesma verdade. A verdade da cruz, a verdade do evangelho, a verdade da palavra de Deus. Eu acho bonito com Pedro, porque ele está velho, já está pertinho de morrer, mas não está aí jogando a toalha não. Ele está dizendo o seguinte: eu estarei sempre pronto, animado, disposto. Versículo 13, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, enquanto eu estiver vivo, despertar-vos com essas lembranças. Querido pai, querido avô, querida avó, desperte nos seus filhos, nos seus netos, as lembranças de quem é Deus. Reúna sua família, não para falar sobre a Dilma, não para falar sobre o impeachment, não para falar sobre economia, não para falar sobre futebol, não para falar sobre crise internacional. Reúna sua família para falar do que Deus fez na sua vida, como Deus responde às suas orações, como Deus é tremendo na sua história. Versículo 14, certo de que estou prestes a deixar o meu corpo, ou seja, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, está lá em João 20, capítulo 21, agora notem o versículo 15, mas de minha parte, esforçar-me-ei. Está pensando que o camarada é um atleta que entra numa pista de corrida, ele está morrendo, mas animado. Esforçar-me-ei de que maneira? Diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Ô gente, eu vou morrer, mas o meu ministério não vai acabar. Eu vou morrer, mas a minha voz vai ficar ecoando nos ouvidos de vocês. Eu vou morrer, mas o meu legado vai estar vivo. Eu vou morrer, mas o meu exemplo vai impactar vocês. Eu vou morrer, mas a minha voz não vai se calar. Eu encerro aqui contando para você a história de David Livingstone. David Livingstone foi um missionário inglês que foi para a África. Muitos anos dedicando o seu trabalho na África. Quando ele morreu, os ingleses foram para a África para buscar o corpo dele, para sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram para os ingleses: vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele fica na África. Ele amou a África, ele se dedicou à África, e o coração dele vai ser enterrado aqui na África. Abrir o peito dele, arrancar o coração dele e enterrar o coração dele na África. Levar o corpo dele, sepultar o corpo dele na abadia de Westminster, o local onde se sepulta os reis e os nobres da Inglaterra. Se você for na África hoje, em Malawi, lá tem uma catedral de chão batido.
E nessa catedral de João Batista tem uma placa de bronze. E nessa placa está escrito: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Se você for para Londres, na Inglaterra, e entrar na abadia de Westminster, o túmulo mais visitado lá não é dos reis e dos nobres, é o túmulo de David Livingstone. E lá tem uma placa de bronze: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Tem hora que eu fico perguntando: meu Deus, que frase vai resumir a minha história lá no epitáfio, colocado no meu túmulo, se Jesus não voltar antes? Talvez a melhor seria: esse homem andou com Deus, e esse homem pôs a sua casa em ordem. Esse homem andou com Deus, e ele se comprometeu para que as futuras gerações também conhecessem a Deus.